Olá, pessoal! Bom dia! Que? Você não vai falar nada? Tá bom, então diga, a gente começa de novo. Não, vai lá, dá o seu bom dia! Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos A nossa história! Isso, a nossa história de Abraão. A nossa história de Abraão. Nós embarcamos numa grande aventura, né, Henrique? Ano passado a gente contou a história no Abraão. Isso, hoje nós vamos contar mais uma parte da história de Abraão. Nós dividimos a grande aventura de Abraão em vários capítulos, porque senão ficaria um vídeo muito grande, né, filho? Então hoje nós vamos para mais uma parte da história. E a história de hoje é uma história linda, muito linda. E vai ter surpresa. E temos surpresa, logicamente. E agora nós vamos orar ou vamos cantar primeiro? Cantar primeiro. Vamos cantar primeiro? De cantar, a gente olha igual outro dia. Então tá. Ó, a nossa música, ela geralmente é escolhida pelo Henrique. E hoje a nossa história continua falando sobre obediência. Mas o Henrique falou assim: papai, vamos cantar aquela música Num Dia Lindo. E essa é a certeza que a gente tem. Jesus um dia vai voltar para nos buscar. A música não tem assim tanto a ver com o que nós vamos cantar, ouvir, aliás, na história desta manhã, desse dia. Mas, independente disso, nós precisamos caminhar obedientes ao querer e à vontade do Senhor. Afinal, um dia Ele vai voltar para nos buscar com todo o seu poder e com toda a sua majestade. Bem forte, tá bom? Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Busca alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Agora bem forte. Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, mais outra vez aqui. E todos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Bem forte. Jesus virá. outra Vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Ele veio a esse mundo, já nos trouxe paz através do seu sacrifício. Ele é o Cordeiro que foi enviado da parte de Deus. E ao dizer em Cordeiro, isso nos faz lembrar da história de hoje. Mas antes de contarmos a história, vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Você quer orar? Ou o papai ora e você repete? Então ora então. Vai lá. Senhor Deus, muito obrigado por isso, Deus. Que abençoe a minha família, as outras famílias. Que abençoe a nossa vovó. Que abençoe o nosso vovô, a nossos tios. Que abençoe a nossa casa. Que abençoe os nossos brinquedos. A Deus, pela nossa história que a gente fez. Que tire o coronavírus, o coronavírus não encosta ninguém, que ninguém, a outra pessoa não encosta da outra pessoa. Que em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos à nossa história de hoje. Nós estamos falando sobre a vida de Abraão. Muito bem.
há algumas semanas atrás nós convidamos vocês para embarcarem conosco numa grande viagem, numa longa aventura de um homem chamado Abraão. Abraão ficou conhecido como pai da fé. Ele é um dos patriarcas que estão registrados na palavra de Deus. Desafiamos vocês a memorizarem esse versículo, que está em Hebreus 11, versículo 28. Vamos lá, Henrique? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. De novo, pela fé, Abraão obedeceu. quando chamado, Obedeceu. Isso. Vamos então, Henrique, a nossa brincadeira para memorizar o versículo ainda mais. Pelo café. Pela fé. Pela Isso. fé. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Pela fé, Abraão, quando... chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Hebreus 11, 28. Muito bem. Rápido, então vamos lá. Abraão, Não, pela fé. Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Hebreus 11, 28. Vamos lá então. Assim fica mais fácil a gente memorizar o versículo. Viram só? O Henrique tem apenas 5 anos. E aos poucos, logicamente, ele vai memorizando. Não é tão difícil assim, hein? Então vamos lá. E aí então Abraão foi chamado por Deus. Abraão foi chamado para sair da sua terra, do meio do seu povo e partir para uma terra completamente desconhecida para ele. Mas ele teria a companhia de Deus. Isso seria algo suficiente para a sua caminhada. Embora Abraão ia passar por lugares onde ele nunca tinha caminhado antes, ele nunca tinha ido. Isso traria uma certa expectativa no coração de Abraão e, ao mesmo tempo, Abraão ele deveria confiar no Senhor, de que o Senhor estaria com ele. Por isso, tudo daria certo, desde que ele obedecesse ao Senhor. Abraão, então, ele obedeceu à voz de Deus e ele partiu para uma terra completamente desconhecida. Então, pegue o nosso bonequinho Abraão, filho. Esse daqui? Isso. Muito bem. Nosso bonequinho Abraão, vamos colocar aqui em cima, perto da plaquetinha, obedecer. Mas Abraão, ele não estava sozinho nessa grande missão. Ele tinha uma esposa que se chamava... Sara. Isso, então busque a Sara para a gente, por favor. Vamos colocar a Sara bem aqui, olha. Vamos chegar à plaquinha obedecer para lá um pouquinho. Sara e Abraão, eles estão juntinhos. Isso, dá para ver direitinho. Só que Abraão e Sara, filho, eles tinham um problema. Não sei qual é. É um mistério. Hã? É um mistério. Não, a Sara era estéril. Lembra que Sara era estéril? Isso significa... Mistério. Ah, entendi você falando mistério. Desculpa, isso mesmo. Sara era estéril. Isso quer dizer de que Sara nunca poderia ter filhos. Só que Deus não deixou. Só que Deus tinha feito uma promessa para Abraão e para Sara. Deus disse que por meio de Abraão e Sara viria muitas pessoas, uma grande nação. Só que os anos foram passando e nada de Sara ter filhos. Até que um dia Deus percebeu que o coração de Abraão estava meio que entristecido, já desconfiado se realmente o Senhor daria a ele um filho. Então o Senhor Deus disse assim para Abraão: Abraão, saia da sua tenda, da sua cabana. Lembra aquele dia que nós montamos a cabana aqui? E Deus disse assim: saia da sua cabana. E olhe para as estrelas quando que tem. E tinha muitos filhos. Isso. Veja se você consegue contar as estrelas. Porque tinha muito filho. Isso. Muitos filhos não. Tinha muitas estrelas. Deus disse que os filhos de Abraão, ou a descendência de Abraão, seria tão grande como a quantidade de estrelas do céu. Não foi isso? Igual quando fica aqui de escuro de noite, igual a Maria Thaís. Aí tem um monte de estrelas. Isso mesmo. Então Deus disse para Abraão: saia da sua barraca, da sua tenda e veja se é possível contar as estrelas. Porque assim como há milhares de estrelas espalhadas no céu, assim será também a sua descendência. Só que os dias e os anos, eita sono, continuaram passando e nada de Abraão e Sara terem filho.
Então Sara deu uma ideia para Abraão, para ele tomar a escrava deles, que se chamava Agar, e para ter um filho com Agar. Abraão teve um filho com Agar, que se chamou Ismael. Ismael. Isso. E o outro era Isaac. Só que esse não era o filho que Deus tinha prometido. Deus tinha dito que daria filhos para Sara e para Abraão, e não para Abraão com Agar. Isso trouxe sérios problemas para a casa de Abraão, porque Sara e Agar, que antes eram amigas, agora começaram a brigar, porque Agar dizia assim: olha, eu dei um filho para o meu senhor e você não é capaz de dar um filho para ele. Isso trouxe sérios problemas. Até que então, houve um dia que Abraão foi visitado por 3 pessoas ilustres. Lembra-se, filho? 2 anjos e o próprio Deus. Abraão ficou surpreso com aquela visita e mal sabia ele. E Sara, logicamente, que naquela visita Deus estava trazendo uma notícia. Não lembra? Olha aqui para o papai, você vai lembrar. Dali 1 ano, Sara estaria... grávida. Na verdade, não grávida. Daí 1 ano, Sara teria um filho. Só que Sara, quando ouviu isso, o que ela fez? Ela estava lá dentro da tenda. Quando ela ouviu que ela estaria grávida e teria um filho, sendo ela velha, o que Sara fez? Ela começou a chorar? Riu. Ela riu, ela soltou uma gargalhada. Que não tinha chorado. Isso, ela não chorou, ela riu, porque ela falou assim: como sendo eu velha, o meu Senhor também velho, ainda daremos à luz a uma criança. E aí Deus disse assim: Abraão, onde está a sua esposa? Abraão disse assim: ela está lá na tenda. E por que Sara riu então? Sara disse assim: não, eu não ri. E aí Deus disse assim: porventura há coisa difícil para que eu não faça? Passados os dias, os meses, Sara teve um filho. E como se chamou? Não. Como que se chamou? Não. Isaac, muito bem. Que se chamou Isaac. Israel não. Que se chamou Isaac. Este sim era o filho da promessa. Só que os anos foram passando. Olha a história de hoje, hein? Preste muita atenção, porque nós vamos ter perguntas. Não, solta esse enfião para você prestar atenção. Aí então, Deus disse para Abraão, passado muitos e muitos dias, muitos anos na verdade, assim: Abraão. E aí Abraão disse assim: eis-me aqui, Senhor. Tá vendo esse barulho? Tô. Abraão disse assim: o que o Senhor deseja, Senhor? Sabe o que Deus disse, Henrique? Preste atenção na história. Deus disse assim: pegue o seu filho, segura aqui para o papai, por favor. Isso. Pegue o seu filho, levanta um pouquinho, segura assim, ó, com as 2 mãozinhas. Com as 2 mãozinhas. Isso. Pegue o seu filho, o seu único filho, e vai para a terra de Moriá e ofereça o meu filho em sacrifício. Essa história está no livro de Gênesis, hoje no capítulo 22. Diz assim o verso 2: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Henrique, será que Deus estava mandando Abraão e Isaque viajarem para a terra de Moriá? Não, Henrique. Sabe o que Deus estava dizendo? Vai para a terra de Moriá, para o monte de Moriá, e ofereça o seu filho em sacrifício. Você sabe o que é oferecer Isaque em sacrifício? Significaria construir com pedras uma fogueira, um altar, amarrar Isaque e matar Isaque sobre aquele sacrifício, sobre aquele altar. Por quê? Porque Deus estava dizendo. Era uma prova, era um teste de obediência. Você já pensou? Você é meu único filho, nós não temos nenhum outro filho, você é meu único filho e eu te amo. E aí um dia Deus fala assim: Marcos, pegue o seu filho, o seu único filho Henrique, e ofereça o seu filho em holocausto. E matar ele. Exatamente. Como que você acha que o meu coração ia ficar?
Você acha que eu ia ficar... O coração do Deus ia ficar muito escuro. Não, o coração de Deus não ia ficar escuro. Ele fica escuro porque ia matar ele. Ah, é difícil, né, crianças? Pra gente entender. Como que Deus dá uma ordem de matar se Deus foi quem deu Isaac? Puxa vida, hein, Henrique? Pois é, filho. Mas acontece que Deus tinha um plano maior. Não sabia qual era. Ah, vamos descobrir? Então, Então. calma aí. Deus deu a ordem para Abraão para matar o seu filho Isaac. Abraão, ele não ficou com medo. Olha só como que Abraão era um homem de fé e de coragem. Abraão não duvidou. E sabe por que Abraão não duvidou de que Deus tinha um propósito maior, Henrique? Porque Deus já tinha feito outras promessas, como por exemplo, eu vou te dar, Abraão, um filho. E o filho não nasceu? O Isaac? Esse daí. Então. Ele se tornou velho, olha. Porque ele já foi crescendo, ele vai ter barba, que ele já está grandinho já. Deus não disse que daria um filho e não deu? Então, Abraão, ele já conhecia que o seu Deus é um Deus que diz coisas, que faz promessas, mas que cumpre com a sua palavra. No dia seguinte, Abraão se levantou, Henrique. Ele pegou Isaac, ele chamou mais 2 servos, ele preparou o seu jumento. E matou ele. Calma, ele levou a lenha, o fogo e a machadinha. Tudo aquilo que era necessário para o sacrifício. Só que eles caminharam, que número é esse? 3. Eles caminharam por 3 dias. Era uma terra longe, era uma caminhada longa e distante. Imagine só você levando seu filho para o sacrifício, caminhando por 3 dias. O coração de um pai e de uma mãe ficaria amedrontado e inseguro. Não, calma aí, sujo ainda não, porque você tem que ouvir o final da história para saber se o coração vai ficar sujo ou não. Mas o coração ficaria muito inseguro e amedrontado se fosse um coração que não obedecesse e confiasse em Deus. Abraão, por obedecer a Deus, filho, por conhecer o seu Deus, ele não ficou amedrontado. Abraão desconfiou, ele ficou assim, eu sei que o meu Deus tem algo maior para a minha vida. Afinal, ele disse que ele me daria um filho e por meio desse filho grandes nações, como incontáveis são as estrelas dos céus. Depois de 3 dias, olha só o que Abraão disse, fique direitinho. Depois de 3 dias, quando eles chegaram no Monte Moriá, onde Deus tinha falado com Abraão, ele disse assim para os seus 2 servos, vocês fiquem aqui. Porque eu e o rapaz, como é que é o nome dele mesmo? Isaac. Eu e o meu filho Isaac, a quem eu muito amo, nós vamos adorar e voltaremos. Viu só? Deus tinha dito para Abraão que era para sacrificar o seu filho. Mas Abraão ele tem confiança em Deus. E ele diz assim, então, preste atenção na resposta de Abraão para os seus 2 servos, os seus empregados. Eu e Isaac vamos subir ao monte, nós vamos adorar e nós 2 voltaremos. Então Abraão, ele sabia de que Deus tinha um propósito. E o propósito que Abraão pensou a respeito de Deus é que Isaac, ele não seria morto, de que Deus ia providenciar, de que Deus ia preparar algo para ser sacrificado no lugar de Isaac. Viu só, Henrique? A fé de Abraão. Então Abraão ele pensa assim, o meu Deus é um Deus que fez promessa e que cumpre com sua palavra. Veja a resposta, hein, Henrique? Eu e Isaac vamos subir ao monte. Fica sentado direitinho. Nós vamos adorar, olha aqui para o papai, nós vamos adorar, cultuar ao Senhor, mas eu e Isaac nós vamos voltar. Abraão tinha certeza de que Isaac não morreria. Não. Mas chegou o grande momento, Henrique. Isaac foi amarrado. Abraão colocou o fogo. Olha aqui a espadinha, a machadinha. O fogo vai vir aqui, ó, no altar. Abraão pegou a sua machadinha e preste atenção aqui na minha mão. Olha, quando Abraão ia descer a machadinha para matar Isaac, ele ouve assim, Abraão... Quem é que está chamando? Deus.
Abraão diz assim: eis-me aqui. Sabe o que Deus disse, Henrique? Abraão, mais uma vez, eu percebi que você é obediente à minha vontade. Eu te coloquei à prova e você obedeceu. Não mate o seu filho Isaque. Viu só? Não mate o seu filho Isaque. Eu preparei, eu providenciei para você um cordeiro para morrer no lugar de... Viu, Henrique? Deus tinha um plano maior. Deus falou assim com Abraão: olhe para o arbusto que está próximo de você. Você sabe o que é um arbusto? Um arbusto é um mato. É um matinho, é uma árvore, muito bem. Olhe entre os matinhos ou entre a árvore e você vai perceber de que tem um quê? Um cervo? Não, um carneiro. Gênesis 22, versículo 13 diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro. Deus preparou um carneiro, Henrique, para morrer no lugar de Isaque. Então vou fazer uma pergunta, Henrique. Quem queria morrer mesmo que Deus pediu? Isaque. Mas Isaque morreu? Não. Ele fez assim e o fogo veio levantar e matar Isaque. Mas Deus ouviu a voz de Deus. Deus viu que Abraão tinha sido obediente e preparou o que mesmo para morrer no lugar de Isaque? Um carneiro. E onde é que o carneiro estava preso, Henrique? No fogo. Não. Antes dele vir aqui para o altar do sacrifício, onde que o carneiro estava? Deus disse para... entre os arbustos. Mas aí acharam. Abraão desamarrou Isaque e colocaram então o carneiro no fogo, no altar. Viu só, Henrique? Abraão tinha dito aos seus empregados: eu e Isaque vamos ao monte, vamos adorar ao Senhor e voltaremos. Abraão tinha certeza de que o seu Deus tinha um plano, um propósito maior para a sua vida. Viu só, crianças? Viu, Henrique? Vale a pena obedecer em Deus. Eis que obedecer, diz a palavra de Deus, é melhor do que qualquer tipo de sacrifício. Henrique, essa história me faz pensar em uma coisa. Não sei. Nós estávamos longe de Deus por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados. E se a gente ia comportar de ficar com o coração limpinho. Isso. Igual você contou na história, que a tia Priscila deu surpresa pra gente. Isso. Aí, Henrique, alguém morreu numa cruz. Não sei o que é. Deus! Jesus. Ai, que susto. Jesus, você sabe. Jesus morreu numa cruz. Diz a Bíblia... Você já ouviu essa história? Jesus, ele morreu na cruz para nos limpar. Quando Deus preparou um carneiro para morrer no lugar de Isaque, para que Isaque não fosse morto, isso aconteceu conosco. Para a gente não ser destruído ou morto por causa dos nossos pecados, Deus preparou Jesus para morrer em nosso lugar. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o nosso cordeiro. Ele morreu em nosso lugar em uma cruz para limpar o nosso coração dos nossos pecados. Jesus também foi obediente até a morte, ainda que isso custasse a sua vida. Crianças, Abraão de novo obedeceu e por ter obedecido, ele não precisou de matar o seu filho Isaque, a quem ele tanto amava. Isaque era o único filho. Jesus é o único Filho de Deus, aquele que morreu numa cruz para limpar o nosso coração dos nossos pecados. Vamos orar? Eu vou orar. Isso, eu vou orar e vocês vão repetir. Repita também na sua casa. Nós vamos orar por duas coisas. Pedindo ao Senhor para que nos ajude a ser obedientes e vamos agradecer
porque Jesus é que nos purifica dos pecados. Feche os olhos, filho. Vamos fazer assim com as nossas mãos, olha. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor ama a mim. Obrigado a Deus, porque Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou para limpar o meu coração dos meus pecados. Senhor Deus, me ajude a ser obediente, a agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olha, nós vamos então a algumas tarefas, hein? A primeira delas é que não basta apenas a gente orar pedindo a Deus para que nos ajude a ser obedientes. Nós precisamos de fazer um compromisso. Vamos lá então, Henrique. Às vezes para uma criança é difícil obedecer o pai e a mãe, não é? Às vezes é difícil. Pra mim é difícil. É difícil, não é? É difícil para todo mundo obedecer, filho. Mas é sempre o melhor. Por Isaac não. Por Isaac não é difícil obedecer? Não, porque ele veio na minha casa e ele obedeceu. Isso, muito bem. Mas é sempre difícil obedecer. Por exemplo, quando eu digo que é difícil obedecer, porque é um desafio. Por exemplo, os brinquedos estão espalhados. É mais fácil a gente deixar o brinquedo espalhado do que juntar, não é? Mas é melhor juntar os brinquedos do que deixar a casa toda desorganizada e bagunçada. Então o pai e a mãe falam assim: Henrique, guarde os brinquedos. Aí puxa vida. É fácil também limpar a casa. Isso, puxa vida. Aí o Henrique vai ter que desligar a televisão ou dar pause para obedecer o pai e a mãe, não é? Ou desligar ou dar pause. Isso, para juntar os brinquedos. Então se torna um pouquinho desafiante. Para o adulto é também desafiante, porque Deus fala assim: conte sempre a verdade. Mas às vezes a gente quer dar uma escapulida para contar uma mentira. Não pode. Aí quando você era pequena, você tinha brigado com você. Isso. Era muito difícil. Era muito difícil. Verdade, Henrique. A vovó chamava minha atenção porque às vezes eu desobedecia. A mamãe também, quando eu era pequena. Isso. É sempre desafiante para todo mundo obedecer. Todo mundo. Mas diz a Bíblia que obedecer é melhor do que sacrificar. Então comece a ver quais são as coisas difíceis de você obedecer e tente ajustar esta obediência. A segunda coisa, eu disse que na história, Henrique, para Isaac não morrer, o que Deus providenciou no meio do arbusto? Um cervo. Não, um cervo não. Um carneiro. Então a surpresa de hoje é você procurar o carneiro. Eu não sei qual é esse daí. Não. Esse carneiro aqui, olha. Esse carneiro aqui é o que nós vamos fazer juntos. A gente vai pintar juntos, né? Não, esse daqui eu vou ensinar a gente desenhar um carneiro juntos. Mas eu quero que você procure o carneiro. O carneiro está no meio do arbusto. Aquilo é arbusto? Aquilo dali é um arbusto, mas não está ali. Ah, tá. Onde será que está o carneiro? Vou procurar na casa. Você não desconfia onde está o carneiro? Você vai procurar? Melhor sem cavalo. Melhor sem cavalo? Então vai então, rapidinho, Henrique. Ó, o Henrique vai procurar o carneiro. Enquanto isso, então, nós vamos desenhar. Eu vou desenhar de lápis? Não vai dar. Então vamos direto no pincel. Vamos lá então, hein? Aí na sua casa, primeiro, comece desenhando com lápis. Depois, então, você passa o pincel. Papai, de qual quarto? Não sei, procure o carneiro então. O carneiro tem que estar no meio de um arbusto. Vamos começar então. Aqui em casa não tem arbusto. Arbusto? Tem esses. Ó, então calma aí então. Então senta aqui, ó, por enquanto. Pra você ver como que vai desenhar. Senta aqui, ó. Aqui onde o papai está colocando a mão. Isso, porque senão vai atrapalhar. Aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro nós vamos começar fazendo esse risco aqui, olha. Como se fosse o rosto do carneiro. Feito isso,
nós vamos começar a fazer a cabeça do carneiro. Então vamos lá. E também faz esses Calma aí, negócios Henrique. aqui, tá? Então vamos lá, ó. Já fez, já. Uma. Vai ser um pouquinho complicado, né? Isto, ok? Um pouquinho Agora a gente complicado. vai fechar esta parte aqui do carneiro. É igual Feito aqui. isso, nós vamos fazer os olhos Os olhos. e pintar os olhinhos, É. ok? Agora a boca. Agora nós vamos fazer, A boca é um pouco calma aí, difícil. Henrique, como se fosse um triângulo. Vamos puxar um pauzinho, uma perninha para lá, outra perninha para cá. Ficou um pouquinho igual. Deixa eu porque chegar mais precisa, pertinho. olha, um buraquinho. Olha, viu só? Um triângulo. desceu um buraquinho, Descemos o calma, né? meu filho. E uma perninha para cada lado. Agora, nós vamos fazer o corpo. O corpo. Que Então vamos lá. Aí depois a perna. Né, pai? Isso. Porque não existe ovelha sem perna. Ixi, esse meu carneiro aqui ficou feio dessa vez. Vamos colocar um rabinho aqui, olha. É, um rabinho. Porque pestei rabinho. Isso. Agora nós vamos colocar as pernas. Uma perna, faço um tracinho. Outra perna do lado. Desenhar uma perna, né? Melhor não. Pronto. E aí está pronto o nosso carneiro. Não Esse faz primeiro igual. carneiro aqui, olha, não ficou tão igual. Aqui ficou um carneiro meio que esmilinguido. Esse carneiro aqui ficou mais bonitinho, olha. Porque esse daqui primeiro eu fiz a lápis e depois eu fui dando uma ajeitadinha. Ok? Então você escolhe o seu carneiro. Ou um carneiro mais esmilinguidinho, ou um carneiro mais gordinho. Aí vamos lá. Nesse carneiro aqui, olha, vocês vão colorir, ou vocês podem colocar aqui e aqui algodão, que ficaria muito bacana, e pinta o rostinho, pinta as orelhinhas. Use a sua imaginação. Se você tiver papel crepom, você pode fazer aquelas bolinhas e ir colando como você achar melhor, ok? Mande a foto depois, hein? Henrique, mas você não achou aí do carneiro, Henrique? Porque eu não sei onde está, escolhendo um lugar bem difícil. Olha o arbusto, Henrique. Ali que é o arbusto? Aqui uma planta, isso é um arbusto. Ah, tá. Onde está o carneiro? Ai. Achou? Por aqui você vai achar, pega mais fácil. E aí então nós vamos encerrando. Feia. Hã? A máscara tá muito feia. Você não quer colocar máscara? Ah, o Henrique não gosta dessa máscara, diz ele que pinica. E aí nós vamos encerrando então a nossa história de hoje com o nosso carneiro, que foi encontrado como a provisão para que Isaac não fosse sacrificado. Por isso, aquele monte onde Abraão foi com Isaac cultuar a Deus ficou chamado como Monte da Provisão de Deus. Monte onde Deus providenciou o carneirinho. Isso me faz lembrar de uma palavra que significa Jeová Jireh, o Deus provedor. Aquele monte, então, passou a ser conhecido como o lugar da provisão, o lugar onde Deus providenciou, preparou um carneiro, ou um carneiro mesmo, isso, para que Isaac não precisasse de ser sacrificado. Encerramos assim a nossa história de hoje. Vamos dar tchau pra galera então? Tchau! Não se esqueça de fazer a atividade e mandar a sua foto pra gente, tá bom? Até o próximo vídeo, até logo!